A seleção argentina de futebol envergonha o seu país e, de uma certa forma, envergonha o futebol sul-americano como um todo. Eu sou Nélio Tombini, sou psiquiatra, psicoterapeuta e vou trazer algumas reflexões para que vocês pensem junto comigo. Nesse jogo, das eliminatórias, a Argentina incluiu 4 jogadores que não podiam estar incluídos porque havia algumas restrições sanitárias, no sentido que esses jogadores estavam na Inglaterra e não poderiam estar no Brasil sem fazer uma quarentena. Coisa sabida, e que esses jogadores, quando chegaram no aeroporto, mentiram, esses dados não foram verdadeiros, e depois a Anvisa, que é o órgão que fiscaliza esses projetos sanitários do Brasil, percebeu e comunicou aos jogadores argentinos da seleção argentina no hotel, e eles disseram que não jogariam se esses 4 jogadores não entrassem em campo. Parece também que houve um certo retardo aí das instituições brasileiras, tipo Polícia Federal, para interferir. Vocês imaginam se isso fosse na Argentina, se a seleção brasileira estivesse na Argentina e fazendo, tendo essa mesma atitude? Vocês imaginam se uma seleção europeia faria alguma coisa parecida com isso? Existe, na Europa e nos Estados Unidos, um olhar de um pouco descrédito, em relação a nós sul-americanos, que não somos sérios. O presidente de Gaulle da França, que já faleceu, disse uma época que o Brasil não era um país sério. Mas a América Latina vende essa imagem. Eu acho que numa situação como essa faz sentido, que o futebol representa algo importante para um povo, no caso da Argentina. E me chama a atenção algumas coisas que eu vou destacar para vocês pensarem comigo. O treinador tirou a equipe da Argentina de campo. E depois ele volta para dentro do campo e fica confraternizando com o Tite, com os jogadores brasileiros, dando risada, se abraçando, como se ele estivesse ali se divertindo com tudo aquilo. Como se não fosse uma responsabilidade dele, tirar a equipe de campo. O Messi, em seguida, que é uma figura muito querida, capitão da equipe, sai do vestiário e também vem confraternizar, como se o Messi também não soubesse disso tudo, como se o Messi já não podia ter tomado uma atitude. Ele, com o treinador, dizer, olha, tem um problema aqui que é irregular, não podemos entrar em campo com esses jogadores, as leis brasileiras não permitem. Então, assim, o que me chama a atenção é que nessa situação o futebol é uma grande faz de conta. O treinador, passando uma ideia assim de menos caso para as instituições brasileiras, de descaso, não dando a menor importância, se lixando porque estava acontecendo, frustrando milhões de pessoas pelo mundo inteiro com esse jogo, e depois, ainda debitando na Anvisa, que tinha que cumprir o seu papel. Se nós somos um país sério, imagina se nos Estados Unidos aconteceriam coisas dessa natureza. Se nós somos um país sério, nós temos que fazer valer as nossas leis. Então isso me chama a atenção, assim, o descaso, pouco caso do treinador. Então isso dói, porque assim eles representam um povo, uma nação argentina, E esse tipo de malandragem, esse tipo de sacanagem, vou dizer, é irmão gêmeo da falcatrua. Pessoa que faz isso, que se autoriza a fazer isso que eles fizeram, e no futebol a gente vê muito essas coisas, a falcatrua está ali, está grudada, é o próximo passo, a roubalheira, a corrupção está ali. Então é importante que a gente destaque isso, e assim, evidente que a FIFA, que vai decidir isso, precisa levar isso muito a sério. Não é vamos ajeitar para ficar tudo bem. Olha, não dá para descartar que a seleção argentina possa ser punida ao ponto de nem participar da Copa do Catar. Eu acho que seria exemplar isso. Vocês imaginam vocês como um pai, tem lá um filho adolescente que quer fazer uma festa no salão de festa do edifício de vocês e está proibido por causa da pandemia e vocês dizem que não dá para fazer. Aí você sai de manhã fazer uma viagem e volta no outro dia, e está lá o filho fazendo festa no salão de festa, com 20 adolescentes. O que vocês vão fazer como pais? Vão deixar passar a festa, depois chamar o filho e dizer, mas tu não agiste bem com teus pais? Vocês vão lá provavelmente e vão interromper a festa para mostrar para aquele filho, que ele não pode passar por cima
das autoridades. No caso dos pais, vocês provavelmente fariam isso, acabariam a festa, mesmo que ficasse no papel de chatos. Porque não podemos botar agora a Anvisa no papel da chata e que estragou o espetáculo. Não podemos, né? Então, pensem sobre isso. E vocês que são muito apegados ao futebol, também pensem o quanto vocês também entregam as suas emoções para instituições que tratam desse jeito, a todos nós que gostamos de futebol. É um descaso com quem gosta de futebol. Acho que nós precisamos tirar proveito dessa situação. Acho que foi uma situação rica para nós olharmos para isso, assim, porque dá a impressão que esses dirigentes, esses treinadores, jogadores foram injustiçados. Não, não é verdade assim. Na verdade, assim, eles estão nos tapeando, eles estão fazendo pouco caso por nós. Às vezes também vemos isso com muita frequência em alguns políticos, né, que falam, né, pessoas ligadas às vezes assim até ao governo, às instituições, tanto municipais, federais, estaduais, que falam coisas, mas fazem diferente, ou seja, assim, nos tratam às vezes como se nosso povo fôssemos assim, né, pessoas de pouca capacidade de percepção, como se fosse alguns assim até um certo retardo no sentido de perceber que estão nos enganando. Falam algumas coisas e fazem outras. Eu acho que isso ficou claro nesse episódio do futebol. Hoje, onde não havia, de fato, uma intenção de se preocupar, sim, com as pessoas que iam assistir esse jogo, que estavam pensando, né, que estavam esperando, ou seja, assim, pouco caso. E é assim que muitas autoridades têm nos tratado. Isso, então, acho que esse episódio de futebol comunica bem essas coisas. E não estou sugerindo que a gente fique aqui brigando, jogando pedra, destruindo, mas pensar e ver se nós conseguimos assim também não nos submetermos, né, a essas situações. Um abraço a vocês.